Não é novidade pra ninguém que The Legend of Zelda é uma das franquias mais famosas e importantes da história dos videogames, mas eu confesso pra vocês que eu tive contato com a franquia um pouquinho tarde, a ponto de zerar mesmo, e o primeiro jogo que eu cheguei até o final e fui praticamente sozinho, vou explicar isso mais daqui a pouco, foi o The Legend of Zelda Link's Awakening DX, né, DX, no Game Boy Color. Eu tenho um Game Boy Color aqui, zerei nele para tentar ter a experiência o mais próximo possível da original e foi muito absurdamente bom e eu vou contar para vocês agora como que foi. Lembrando sempre de já se inscrever no canal, o crescimento ajuda muito, deixar o seu like também e comentar aqui embaixo o que você acha sobre a série Zelda, se você já jogou Link's Awakening, enfim, vamos trocar essa ideia que é sempre muito legal. Mas antes de falar da minha experiência, vale a pena contar uma curiosidade incrível sobre esse jogo. Vocês sabiam que não era para ele ser um jogo do Zelda? Ou da Zelda? O Link's Awakening original do Game Boy, ele foi basicamente uma paródia do Zelda feita por um programador que trampava na Nintendo para explorar a capacidade máxima do Game Boy. Era meio que um teste, sabe? E aí isso chamou a atenção de um dos chefões lá que tramparam no A Link to the Past, que é o Legend of Zelda do SNES, do Super Nintendo. E os caras decidiram abraçar o projeto desse programador, só que não era uma coisa ainda oficial. Ou melhor, era oficial, mas era meio bônus, era meio extra, assim, sabe? Tipo, quando der tempo a gente trampa nisso aí, vamos ver o que sai, já era. Então o jogo foi desenvolvido com muita liberdade, não só criativa, mas liberdade de tempo mesmo, de tentar criar coisas, ver se o Game Boy suporta. E o Shigeru Miyamoto, que é o cabeça de tudo ali, o chefão de tudo ali, né, nessa parte de criação, de produção executiva, só foi entrar no desenvolvimento do jogo lá no final, quando estava praticamente para sair, e ele nem mandou em nada, ele só passou feedback, tipo, isso aqui não tá da hora, isso aqui tá legal, aqui dá pra mudar, então meio que o jogo foi bem independente nesse sentido. Por isso que o jogo tem várias referências a Mario, porque os caras acharam que não ia ter BO, tipo, Mario da Nintendo também, tipo, vamos colocar, é só uma referência. Por isso que o jogo tem uma história também muito diferente, se você for pensar na franquia Zelda inteira, né, porque tem aquele lance de ser uma cidadezinha pequena, perto de umas montanhas e tal, e tem aquela coisa dos instrumentos, mas o cara fala que parece que é meio que um sonho, então tem todo esse lance. E essa cidadezinha pequena, com esse clima meio que de investigação, foi inspirado, segundo os próprios programadores e desenvolvedores, por uma série muito famosa da época, chamada Twin Peaks. Alguém já assistiu? Se assistiu, comenta aqui. E ainda falando de história, ela só foi chegar ao jogo muito depois também. Então, a base do Link's Awakening foi a gameplay no Game Boy, saber até onde que o pequeno notável conseguia ir. E aqui eu vou brisar um pouco, mas para mim isso é um indício muito forte de que a maneira, entre aspas, correta de ver os jogos da franquia Zelda é como se fosse realmente uma lenda, onde é, entre muitas aspas, o mesmo jogo, ou seja, tem várias coisas que se repetem, mas as histórias mudam, tem personagens a mais ou a menos, coisas novas, coisas repetidas, sabe? É como se o universo fosse familiar, mas cada jogo fosse a sua própria história. Eu sei que existe uma timeline que é praticamente cânone, mas eu prefiro abordar a história ou as histórias de cada um dos jogos da franquia Zelda como sendo uma coisa única. E por isso também o Link's Awakening me chamou muita atenção, porque se trata de alguma coisa diferente dentro desse universo de Legend of Zelda. E para finalizar essa parte, os próprios desenvolvedores, depois do Ocarina of Time, falaram que todos estavam muito viciados, estavam curtindo muito jogar o Link's Awakening, e a criatividade do Link's Awakening inspirou eles também em várias mecânicas e sistemas e várias coisas que eles colocaram depois no Ocarina of Time. Então o Link's Awakening teve sim a sua importância. E vamos começar falando da história. Você acorda preso numa ilha que chama Koholint, né? Acho que é Kohorinto em japonês, e segue o padrãozinho Zelda, ainda mais esses 2Ds. Tem que se aventurar, tem que tentar achar os itens para progredir ainda mais, né? Quase uma pitadinha de coisa Metroidvania ali e tal, que cada item vai te dar espaço, né? Vai te dar acesso a outros lugares do mapa e segue nesse fluxo aventura padrão. Tem as dungeons, tem os templos, os puzzles, tá tudo ali. E como o jogo tem esse flertezinho com o spin-off, né, até os povos, os povoados da ilha de Koholint não são exatamente das raças que estão costumeiramente presentes nos Zeldas. Então são diferentes e tem coisa pro Mario, tem um Chinchomp. É bizarro. É Chinchomp que fala? Aquela bolinha aqui. E o game tem duas quests principais. A primeira delas é a main quest, que você tem que seguir lá, pegar os 8 instrumentos até fazer o grande finale. E a segunda quest, ela é principal até certo ponto, mas depois, embora ela não seja principal, ela é muito importante para você pegar um item importantíssimo também, um item fortíssimo, que é a quest de troca, a famigerada trade quest, que você pega um item, você troca com alguém pelo outro, aí você troca por outro, aí você vai por outro lugar, troca. São várias
as pessoas que você tem que conversar para conseguir trocar esses itens. Então é uma quest que ao mesmo tempo ela é legal, mas também é meio cansativa. E eu recomendo fortemente que você termine a quest inteira de troca, porque o item vale a pena, é muito bom. E o aspecto legal dessa quest é que ela faz com que os NPCs do jogo, né, as pessoas que estão nas cidades e tal, sejam mais importantes, porque muitas vezes, sabe quando você entra na casinha no Pokémon e tem uma pessoa sentada falando assim, olha só, o meu Pikachu é muito bonito, ou olha só, os Pokémons escovam o dente, tipo, mas não serve pra muita coisa a não ser ambiental que tá acontecendo ali. Agora no Link's Awakening não, porque grande parte desses NPCs pelo menos vão servir para trocar algum item nessa quest. Então você tem que prestar atenção no que eles estão falando, no que eles querem, como que eles agem e tudo mais. E eu dei uma pitadinha, né, uma palhinha de como que é o loop de gameplay, mas especificando ainda mais nesse aspecto, para mim, a franquia Zelda é a definição mais direta e perfeita de jogo de aventura. O esqueleto de gameplay dos principais jogos da franquia Zelda, ou seja, tirando o Zelda 2 e alguns outros obscuros, para mim, define o gênero de aventura. Escolher para onde vai e conseguir acessar novas áreas e tudo mais depende, obviamente, tudo de você. É diferente, por exemplo, de quando você está jogando, sei lá, Uncharted, que também é um jogo de aventura, claro, mas não é que a aventura é sua. Você tá vendo a aventura do Nathan Drake pela ótica dele. Você controla ele, mas a aventura é dele. Você tá só participando ali, você tá ajudando e tal, vendo também, acompanhando, mas a aventura em si é dele. Nos jogos da franquia Zelda, a aventura é sua, porque o Link, na real, é meio que um cara qualquer que tá lá e nem fala direito, então existe essa proximidade muito maior, e o mapa do jogo é um protagonista nesse ponto também, porque ele tá constantemente presente nos puzzles, e tanto os mapas das dungeons quanto o mapa principal do mundo, tá ali presente nos puzzles, nas quests que você tem que fazer, no quanto você pode ir ou não pra frente por conta de um item que você tem ou não. E isso sem contar que o jogo não tem stats, né? Aquela coisa de, consegui uma armadura que me dá mais 5 de defesa. Não, a única coisa que você pode ganhar, as duas economias do jogo, os stats, são rupees e os corações, né? E mesmo assim você sente, desde esse jogo, que é do Game Boy original, uma coisa de progredir, sabe? Você consegue se perceber progredindo e o jogo não fica monótono nem repetitivo, sabe? É surreal, cara. E claro, tem os itens, mas diferente dos itens de RPGs mais clássicos, que de novo tem esses stats, esses números, os itens dos jogos da franquia Zelda, eles são ferramentas para você ir para um lugar, resolver algum puzzle, fazer alguma coisa. E de novo, é muito diferente de um Uncharted da vida, que é mais scriptado, que é mais linear, que tem até uma coisa que você pode ir para lá ou para cá, mas em geral você tem que seguir aquele caminho. No Zelda, existe um caminho, mas você tem que descobrir qual que ele é. Ou melhor, refraseando, para não deixar nenhuma dúvida, não é que Uncharted e esses outros jogos de aventura, ação e aventura, não sejam de aventura, mas a definição mais pura e cristalina de aventura em si, para mim se dá nesses jogos da franquia Zelda e não nos outros que misturam elementos de ação, RPG e etc. Seguindo com o quesito de gameplay, o jogo tem soluções muito criativas para as limitações da época. Tirando algumas coisas que são chatas, como por exemplo, você ter que apertar Start, mudar o item que você vai usar, depois apertar Start de novo, mudar de novo, porque você só tem dois espaços de itens, né? O A e o B, então você precisa ficar mudando o tempo todo, ou então entender qual a duplinha de itens que você vai querer usar mais vezes, né? Tirando isso e alguns diálogos ali que são meio repetidos, algumas partes que são um pouco repetidas, o jogo tem soluções muito boas e que fazem a gameplay dele ser ok, sabe? Ser boa até hoje, 30 e poucos anos depois. Por exemplo, comparando com o Pokémon mais uma vez, no Link's Awakening você não anda num grid, né? No Pokémon você só vai pra frente ou pros lados ou pra trás. No Link's Awakening a movimentação do personagem, do Link, é fluida, você pode ir pra qualquer lugar e isso acaba ajudando muito, não só na hora da gameplay em si, mas também na fluidez de combate, porque ele é um jogo de aventura que tem esse combate em tempo real, na fluidez de resolução de enigmas, etc. Agora, não vou mentir pra vocês falar que o jogo é fácil. Eu sei que tem muita gente purista que vai querer zerar todos os Zeldas aí sem a ajuda de um guia, né, de um detonado ou de alguma coisa assim, mas não é um jogo fácil, cara. Várias vezes, por mais que você tenha as dicas, por mais que você tenha uma noção de pra onde que tem que ir, se você, ou pelo menos pra mim, né, se eu não parasse e visse o mínimo do guia só pra me dar um empurrãozinho, cara, eu ficaria ali horas. Tem o seu nível de dificuldade. Eu não diria que é desleal, porque as respostas elas estão dentro do jogo, mas elas são respostas às vezes tão específicas
que para você eliminar todas as outras possibilidades de ser o próximo passo da jornada, demora. Então, ainda mais no final do jogo, né? Muitas vezes demora. E por conta disso, não acho que seja errado você acelerar esse passo que você está travado com o guia. Pelo menos não me tirou nas vezes que eu usei nem um pouco da diversão, ou então da surpresa, da vontade de querer ver o que está acontecendo, o que vai ter na sequência. E aí você pode falar que é frescura minha, né? Porque hoje em dia os jogos te apontam para onde ir e tal, e tá, talvez tenha um pouco disso sim, mas eu acredito que também tenha muito essa coisa de enigma da aventura da franquia e talvez para esticar um pouquinho das horas, né, já que é um jogo antigo e não precise, porque o jogo já é longo, tá, já tem uma boa quantidade de horas, mas talvez para esticar um pouquinho aí e não deixar muito fácil para quem for jogar. Mas aqui eu não acho que seja uma crítica ao jogo, e sim uma característica a essa gameplay, porque ao mesmo tempo que isso existe, os puzzles e as missões, quando você completa, conforme você vai entendendo o que está acontecendo, cada vez que você ouve o eu vou colocar o efeito aqui porque, pô, não vou lembrar exatamente como que é, você se sente renovado, você quer continuar, você quer seguir e tal. Então, teve sessões aí que eu joguei por, sei lá, 3, 4 horas seguidas, e parei porque estava acabando a pilha. Então, como você tem que prestar atenção no que está sendo dito, não só pela quest de trocas, mas pela quest principal, você vai se conectando com o mapa, você vai começando a andar sem precisar ficar acessando o mapa o tempo inteiro. O mapa do Link's Awakening DX, por mais que eu não tenha jogado ele, já faz um tempo que eu tenha jogado ele, ainda tá na minha cabeça. Os principais locais, os teleportes, tal, os fast travels, estão na minha cabeça. Porque, de novo, né, diferente de hoje em dia, você tem o waypoint, tem lá, vá pra cá, 1000 metros, você vai pra lá, depois vai pra cá, vai pra cá. Não que isso seja ruim, é uma qualidade de vida, mas existe esse aspecto do jogo antigo que me pegou e eu achei legal. Desafiante, mas legal. E aí, partindo pros gráficos, é muito lindo, sério, é muito bonito. É, no Game Boy, muito acima do que o Game Boy podia fazer, ou pelo menos com um estilo de arte muito próprio, parecido também com o Link to the Past, mas obviamente com menos detalhes, e no Game Boy Color é muito bonito. E lembra que eu falei que eu quero ter a experiência sempre mais próxima da original? No meu Game Boy Color, embora eu tenha aquele mod, né, para ter iluminação na tela, eu tenho esse mod na tela que tem os quadradinhos também, que simulam os quadradinhos da tela original do Game Boy, que dão meio que uma divididinha assim na própria tela, e por mais que coma um pouquinho de espaço e de iluminação, faz com que os pixels sejam exatamente pensados, né, reproduzidos da maneira que foram pensados na época para o jogo. E isso, para mim, fez uma diferença muito grande. O jogo é muito bonito. Fora o charme, né? Acho que os Zeldas 2D, fique à vontade para discordar ou concordar comigo, eles têm um charme talvez maior do que os Zeldas 3D, né? Então, é um jogo muito charmoso, é um jogo que emana essa energia do Zelda 2D classicão, e a música também é muito boa. Claro, tem os efeitos sonoros, né, que todo jogo da série Zelda existe lá, e isso também te faz ter essa nostalgia, talvez, ou já se conectar com o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. É uma marca muito forte da série Zelda, mas as músicas em si são legais. Eu não sou muito fã de música de Game Boy Color não, tá? Eu vou ser muito sincero. Às vezes me enche o saco, só aquele sintetizadorzinho e tal, mas isso não aconteceu. Eu joguei com o Game Boy perto de mim, porque o meu tava com o som ainda meio baixo, então eu queria ouvir, realmente foi muito legal. E agora vamos pro veredito. E você pode estar se perguntando, tá, Tonelo, você jogou no Game Boy, mas existe a versão de Switch. Onde eu jogo, onde que eu vou procurar e tudo mais. Hoje, eu recomendo que, se você tem o Switch, joga a versão de Switch. Porque a versão de Switch do Link's Awakening, além dela ser muito bonita, o estilo gráfico que remete a esse estilo 2D, mas ele é meio, né, 3D no sentido que os personagens são meio gordinhos, enfim, é um jogo muito lindo na tela do Switch, roda super bem na tela do Switch, né, porque não é um mundo aberto, uma coisa gigante assim, e é o mesmo jogo. Eles adicionaram algumas qualidades de vida, como eu disse, então você não precisa ficar apertando Start o tempo todo para mudar o item, tem mais botões para você apertar, tem mais Fast Travels também no mapa. Então, assim, é exatamente o mesmo jogo, porém com mais qualidade de vida e gráficos que são diferentes, porém que não tiram completamente aquela experiência de um jogo um pouco mais retrô, a maneira que ele funciona e tudo mais. Então, se você tem Switch, pode ter acesso à versão do Switch, joga no Switch, mas vale muito a pena ainda jogar, principalmente a versão DX, que é a versão do Game Boy Color, que, de novo, ela mantém um frescor, assim, uma coisa de ainda ser novo até hoje, ainda ser atual até hoje. E é isso, agora eu quero saber de você, você já jogou Link's Awakening, você jogou do Game Boy Color, ou então
o do Switch. Se você quer jogar, se você nunca ouviu falar, se você gosta da série Zelda ou não, se tá se divertindo aí no Tears of the Kingdom também, no Zelda mais novo, enfim, vamos trocar uma ideia sobre Zelda e sobre Link's Awakening também. E é isso, tamo junto.